Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Êxodo 20, versículo 16 diz assim: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós louvamos o teu nome. Te pedimos nessa manhã que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa abrir os nossos corações, a nossa mente, para que possamos compreender a tua palavra, não apenas compreendê-la, mas vivê-la em nossas vidas diariamente. Que em tudo o Senhor receba a glória e que nós recebamos a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa manhã, então, nós vamos estar dando continuidade à exposição acerca dos 10 mandamentos, como já temos feito desde o início do ano. Estamos quase chegando ao fim. E os 10 mandamentos, na realidade, eles representam para nós hoje um modelo de ética cristã e um modelo de conduta. Quando a gente olha para a sociedade, a gente percebe muito claramente que há uma crise ética na sociedade civil, há uma crise ética também nas instituições, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Quando mistura uma com a outra, então, nem se fala. Crise ética nas instituições políticas, até mesmo as ideologias políticas enfrentam crises éticas. E a igreja não passa ilesa diante disso. Nós também vivemos uma crise ética dentro da igreja. A igreja protestante brasileira enfrenta uma crise ética gravíssima. Mas nós, como cristãos, não podemos nos eximir da nossa responsabilidade. E conforme nós temos dito veementemente, há uma doença na nossa sociedade e essa crise ética é apenas um sintoma dessa doença. Há uma doença chamada pecado e nós precisamos combater essa doença. E a cura para essa doença é Cristo, Jesus Cristo. Por isso que nós pregamos Cristo, por isso que nós pregamos aquele único capaz, como o pastor disse, o poder de transformação e salvação de todos aqueles que creem. E como temos visto e falamos em nossa última exposição, os 10 mandamentos não são apenas palavras com o objetivo de nos fazerem cumprir a lei. Não são apenas palavras para nos mostrarem um caminho, não. Ela principalmente, ela apresenta para nós, ou melhor, ela revela, nos faz enxergar a nossa inclinação, nos faz enxergar o pecado que há em nossos corações, nos faz enxergar que o nosso coração é extremamente inclinado para a transgressão da lei de Deus, inclinados para o pecado. E conforme nós vamos vendo ao longo das exposições, por mais que nós achemos que não cometemos tais atos, nós vamos ver que muitas das vezes cometemos. Quase todos, sem exceção. Tamanha inclinação do nosso coração para esse pecado. Então, o decálogo, os 10 mandamentos, nos revelam a corrupção moral e ética que há dentro de nós. E por isso que há uma crise ética na nossa sociedade. Porque a sociedade são feitas de homens de corações corrompidos. Nós somos homens de corações corrompidos. E por isso é tamanha a necessidade e a carência que temos da graça de Deus. A carência que temos de Cristo. Então nós vemos a orientação de Deus acerca do nosso relacionamento com Ele nos primeiros 4 mandamentos. E agora então estamos vendo a orientação de Deus acerca do nosso relacionamento com o próximo. E hoje então chegamos ao 9º mandamento, que tem como objetivo a garantia, a proteção da honra do ser humano.
Nenhuma pessoa minimamente honesta quer ter, deseja que a sua reputação, a sua honra, o seu nome ou o nome da sua família sejam manchados. Ninguém quer isso. Tamanho é a importância. Talvez a honra seja a parte mais sensível que nós seres humanos tenhamos. Tamanho é a valorização. Mas o que é a honra? Quando nós olhamos ao longo da história, em nome da honra, homens batalhavam entre si. Em nome da honra, assassinatos, brigas, discussões acontecem. Em nome da honra, pessoas vão até as últimas consequências. Se eu não me engano, tem até nome de filme, Em Nome da Honra. Em nome dessa honra, as pessoas vão até as últimas consequências para se vingar, para limpar a sua imagem, a sua reputação, para defender e buscar a sua inocência. Em nome da honra, todo tipo de crime é cometido. Em nome da honra, homens levam nações inteiras à guerra, à fome e à destruição. Tudo isso em nome da honra. Mas o que é a honra? Honra na concepção humana, quando olhamos no seu conceito natural, no dicionário encontramos o conjunto de atributos morais, intelectuais e físicos de uma pessoa. A honra é um profundo sentimento de grandeza, de glória, de virtude, de probidade. Um julgamento que muitas das vezes, naturalmente, cada um faz de si mesmo. Ou então examina os outros a partir da sua própria conduta. Como se nós fôssemos o referencial de honra, de honestidade, de ética, de caráter. Portanto, a honra é algo extremamente subjetivo. E eu, como bom estudante de direito, não poderia deixar de citar o nosso Código Penal brasileiro. Lá no artigo 138, tipifica, os crimes contra a honra. E a gente encontra lá a calúnia, que significa você imputar falsamente a alguém um ato tido como criminoso. E a gente encontra lá também a difamação, e esse talvez seja aquilo que mais vemos nos dias de hoje, sobretudo com essa cultura que se tem na internet, a cultura de cancelamento, a cultura de destruição de reputações. É você, então, falar algo que atente contra a reputação de alguém, contra a sua honra. E temos também a injúria, que é atribuir algo a alguém, a uma qualidade negativa a alguém. Mas quando observamos esses três crimes tipificados no nosso ordenamento, nós vemos que o que está em jogo no final das contas, nessas três hipóteses de crimes contra a honra, é a dignidade, a reputação. Mas até mesmo isso é subjetivo, aquilo que para um é calúnia, difamação, injúria, para outro não é. Mas fato é que diante de crimes contra a honra, e em nome dela, homens e mulheres cometem atrocidades. Diante de algo tão efêmero, talvez, por que não? A honra está diretamente ligada à dignidade do ser humano. Mas percebam, sob que ótica? Sob qual referencial? Quem é o modelo que nos faz produzir essa percepção de dignidade, de honra? O nosso referencial, queridos, deve ser Cristo. Ele é a própria beleza, a expressão exata do ser de Deus. Portanto, para nós cristãos, honra, dignidade devem ser vistas dentro de uma perspectiva bíblica, a partir do nosso referencial de perfeição, que é Cristo. Honra é visto em algumas passagens bíblicas, sobretudo no Novo Testamento,
em seus escritos originais, com a utilização do substantivo grego doxa. Doxa, por sua vez, significa glória. Vimos 2 vezes o apóstolo João usando em João 5,44. Também o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6,8. Doxa, que significa glória, representa a posição de um povo, a posição do homem, a posição de uma nação diante de Deus. Doxa ou glória representa então a nossa posição diante de Deus. E a pergunta então que não quer calar: qual é a glória do cristão? Qual é a glória do homem? Qual é a sua glória? O reformador Lutero, ao escrever sobre esse mandamento, o 9º mandamento, ele faz, primeiramente, uma aplicação óbvia, combatendo o vício que muitos de nós temos, como falaram aqui pela manhã, no automático, o vício que muitos de nós temos de mentir. É tão automático que nós já nem percebemos mais. É tão natural, faz parte da nossa conduta, que nós nem nos damos conta de que estamos mentindo. E Lutero aponta para isso. Ele, em primeiro lugar, ele combate esse vício, que segundo ele é detestável e vergonhoso, de se caluniar, de mentir. É um mandamento que veda completamente a mentira, o engano, a afirmação falsa. Mas Lutero também nos adverte. Ele fala sobre o dever que nós temos de ajudar o próximo. De ajudar o próximo a ter honra e uma boa reputação. Ajudar o próximo a ter honra. Ajudar o próximo a ter doxa. Ajudar o próximo a ter glória. E qual é a glória do cristão? Qual é a nossa glória? Outro reformador, dessa vez Calvino, descreveu esse mandamento da seguinte forma: seu propósito, visto que Deus, que é a verdade, abomina a mentira, entre nós cristãos deve a verdade ser cultivada sem dissimulação. A síntese, portanto, será que não prejudiquemos o nome de alguém, ou com calúnias e incriminações falsas, ou pela mentira. Enfim, não façamos mal a quem quer que seja, pelo desenfreamento da maledicência e da mordacidade. A Bíblia coloca a verdade entre os valores humanos mais elevados. E a busca pela verdade, todos nós buscamos, ou muitos de nós buscamos, a verdade torna algo essencial ao ser humano. Enquanto Satanás é visto como o grande mentiroso, o pai da mentira, aquele que nunca se firmou em verdade, Cristo então se autodetermina a verdade absoluta. Conforme João diz, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Cristo vai além, vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E não importa o que você enxerga, não importa a forma como você pensa, não importa aquilo que você acredita, Cristo é a verdade, o que não está em Cristo é uma mentira de Satanás. Ah, mas eu gosto tanto das ideologias, eu gosto tanto desse pensamento, eu gosto tanto dessas ideias. É mentira de Satanás se não está em Cristo. Cristo é a verdade. E se quisermos então glorificá-lo, precisamos não apenas dizer a verdade, não apenas buscar a verdade, defender a verdade. No mundo existem muitos que reivindicam para si essa verdade. Quando ligamos a TV todos os dias, sempre aparece alguém com argumentos em que nós ouvimos aquilo e acreditamos: caramba, aquilo é verdade. E
muitas das vezes consideramos uma verdade absoluta. Homens reivindicam a verdade, ideologias políticas reivindicam a verdade. Partidos e políticos reivindicam a verdade todos os dias. Pastores reivindicam a verdade. Precisamos falar sobre isso também. Mas a verdade é Cristo. Somente Ele pode proclamar para si a verdade absoluta. E a Bíblia traz diversas histórias marcantes sobre como o pecado da mentira pode ser extremamente nocivo ao ser humano. Como não nos lembrar, talvez, da história mais famosa, Ananias e Safira, narrado lá no livro de Atos, o início da igreja primitiva. Uma história de um casal que resolveu mentir. Simplesmente mentir. Ninguém descobriria, ninguém saberia, ninguém brigaria com eles. E talvez se eles dissessem a verdade, que não dariam tudo, não tivesse problema. Mas eles queriam se autoglorificar, dizendo, olha, eu estou entregando tudo que eu tenho. Mas aquilo era uma mentira. Não apenas das palavras, mas uma mentira no coração. E o Evangelho trata o nosso coração. O Evangelho transforma o nosso coração. E a consequência da mentira de Ananias e Safira foi que eles mentiram e logo em seguida morreram. Apesar do trocadilho, a ideia é reforçar a consequência do pecado. Não apenas a consequência do pecado da mentira, mas de todo pecado. O pecado nos leva à morte e somente Cristo, que é verdade, pode nos levar à vida. A verdade, então, é inerente à identidade de Deus. Então, se Ele é verdade, a inverdade, a mentira, a desonestidade é a antítese do seu ser, é antagônico à sua natureza, é o oposto àquilo que Ele é. E isso revela para nós algo muito interessante. É como se pudéssemos ouvir Cristo dizendo para nós nessa manhã, olha, vocês não vão encontrar nos livros de história, vocês não vão encontrar a verdade nas ideologias desse mundo, vocês não vão encontrar a verdade na mídia, vocês não vão encontrar a verdade dentro de vocês mesmos. Você só vai encontrar a verdade em mim, em Cristo. Pois eu sou Deus, Deus é a verdade. Mas a mentira faz parte do homem. A mentira é uma extensão do nosso coração corrompido. E por isso lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, Salomão narra para nós 7 coisas que Deus se aborrece, que Deus detesta, Deus abomina. Dentro dessas coisas, ele fala que Deus detesta olhos altivos, a soberba do coração. Deus odeia também a língua mentirosa. Deus detesta as mãos que derramam sangue inocente. Deus detesta o aborto e aqueles que derramam sangue de mãos inocentes. Salomão fala mais. Deus detesta o coração que traça planos perversos, o coração do homem. Os pés que se apressam para fazer o mal, aqueles que causam discórdia, e a testemunha falsa que contam mentiras. Percebam, 2 dessas 7 coisas falam sobre declarações falsas, sobre mentira, estão diretamente ligados com a desonestidade verbal. E é contra isso que esse mandamento fala, a desonestidade verbal.
Mas essa desonestidade, ela não começa nos nossos lábios. Ela é apenas externada naquilo que falamos, mas ela começa lá dentro de nós, nos nossos corações. A mentira é vista pelo apóstolo Paulo como uma característica do velho homem. É um traço da personalidade daquele que não foi regenerado pela graça de Deus. Mas nós, uma vez regenerados, despidos para sempre do velho homem, nós não deveríamos mentir, não devemos mentir, não podemos mentir. Porque a mentira é completamente antagônica à essência de Deus. É um mandamento claro, que tem como objetivo combater a mentira, mas não apenas combater aquela mentira que sai dos nossos lábios, aquela mentirinha que contamos, aquele famoso jeitinho que nós damos em quase tudo na nossa vida, um jeitinho que faz parte da cultura brasileira. Todos os dias temos atitudes que permitem, de alguma forma, uma certa flexibilização da nossa moral, uma certa flexibilização da nossa ética. Aquelas mentirinhas que se tornaram tão comuns que já nem percebemos mais que as falamos, já nem nos damos conta mais. Mas é um mandamento que vai além. Não são apenas essas mentiras que falamos, mas são principalmente as mentiras que escolhemos seguir, as mentiras que escolhemos viver, as mentiras que contamos a nós mesmos, o auto-engano. O apóstolo Paulo nos exorta lá em Romanos 12 a não nos conformarmos com esse século, não nos amoldarmos, não seguirmos ideologias desse mundo. Mas antes, ele fala para nós que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. E o que vemos hoje são cristãos, muitas das vezes, escolhendo viver, escolhendo se moldar, escolhendo seguir ideologias mentirosas criadas por homens de corações corrompidos. Mas há também aqueles que para mim vivem a pior mentira de todos. A mentira do auto-engano. A mentira que muitas das vezes nosso coração tenta nos falar diariamente. A mentira de que nós somos capazes de salvarmos a nós mesmos. A mentira que nós nos contamos, dizendo que nós temos o controle de nossas vidas, que nós somos senhores do nosso destino, nós somos controladores das nossas vidas, e que absolutamente nada pode fugir do controle das nossas mãos, e quando algo não acontece, nós sofremos. Essa é a pior de todas as mentiras. A mentira de que você é o Senhor de você mesmo. A mentira de que você pode salvar a si mesmo. A mentira de que você pode controlar a sua vida. E nós somos facilmente inclinados a isso. Inclinados à mentira, a fim de que as nossas ambições, a fim de que as nossas vontades, os nossos desejos sejam supridos. Somos facilmente inclinados a sermos enredados por ideologias humanas, advindas de corações corrompidos, e somos facilmente inclinados a crermos que somos senhores da nossa própria vida. O nosso coração ama a mentira. O nosso coração é inclinado para ela. A mentira, como eu já disse, não é uma doença. A mentira é um sintoma de uma doença muito pior, o pecado que há em nossos corações. E nós precisamos da cura, nós precisamos da graça de Cristo, e a única maneira de vencermos a mentira para a qual os nossos corações estão inclinados é por meio da verdade, e a verdade é Cristo.
Precisamos daquele que dá testemunho de si mesmo. Precisamos daquele que no Antigo Testamento, Yahvé, que é a verdade, aquele que não mente como os homens, aquele que guarda a sua fidelidade, aquele que guarda a sua verdade para sempre, aquele que é fiel e verdadeiro em seus conselhos, aquele do qual a graça e a verdade procedem, aquele que é grande em misericórdia e verdade. E nós, como homens criados à imagem e à semelhança daquele que sua palavra é reconhecida como a verdade, somos agora convidados por ele a sermos homens e mulheres de verdade. Homens e mulheres de fidelidade, homens e mulheres de integridade. Cristo não apenas possui ou representa a verdade, Ele é a verdade em essência. A verdade que se encarnou. Cristo não é uma verdade dentre muitas outras. Ele reivindica ser a verdade absoluta. E é essa verdade, única força capaz de transformar os nossos corações, capaz de nos libertar da escravidão da mentira. No início falamos que se tratava de um mandamento que visa a proteção da honra. E por honra nós temos por sinônimo glória. E eu fiz a pergunta: qual é a glória do cristão? Qual é a sua glória? O profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24, diz assim para nós: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. A glória do cristão é conhecê-lo e saber que Ele é Deus. A nossa glória é conhecer a Cristo. Conhecer a verdade que nos liberta do pecado da mentira. Porque à medida em que nossos corações se abrem a essa verdade, e buscamos conhecer a Cristo, nós desenvolvemos a fé que resulta na transformação real dos nossos corações inclinados para a mentira. É impossível, queridos, vencermos a mentira sem que conheçamos a verdade. É impossível vencermos as inclinações do nosso coração para aquelas mentiras, as inclinações do nosso coração para as ideologias do mundo, as inclinações do nosso coração para o auto-engano, sem que conheçamos a verdade, sem nos gloriarmos nessa verdade. E à medida em que buscamos essa glória, que é muito mais do que conhecer, mas também saber que Ele é o Senhor, que Ele governa sobre todas as coisas, que Ele controla nossas vidas, que Ele controla o nosso destino, que Ele controla todas as coisas, inclusive essa pandemia. É conhecer que Ele é Deus sobre todas as coisas. À medida em que vamos conhecendo essa verdade, sabendo que Ele é a própria verdade, vamos sendo despidos do velho homem, vamos sendo libertos do pecado da mentira que escraviza os nossos corações. A mentira é um sintoma dessa doença chamada pecado. Mas louvado seja Deus pela cura que nos foi dada naquela cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe e que possamos nos gloriar e conhecer e provar da verdade que é Cristo, certos de que Ele é o Senhor e faz misericórdia, juízo e justiça sobre toda a terra. Deus, nós louvamos o Teu nome, te bendizemos nessa manhã, ó Deus, e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é a cura,
para o mal que há em nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer naquela cruz por cada um de nós. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos alcance de tal maneira, nos incentive de tal maneira, em que a nossa maior glória, em que a nossa maior alegria, que o nosso maior prazer seja te conhecer e saber que você, que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém, Deus.